castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, dentro do propósito que nós estabelecemos para as programações da quinta-feira, nós informamos ao Conselho, definimos com o Conselho, que nós faríamos estudos a partir do Catecismo Maior de Westminster. E eu vou explicar aos irmãos o que significa isso, e a razão de nós estarmos estudando e por que nós escolhemos estudar esse tema. Então, nas quintas-feiras, nós vamos sempre optar por fazermos estudos bastante bíblicos, doutrinários, temáticos, voltados para esse objetivo teológico, que é dar à igreja uma fundamentação bíblica daquilo que nós cremos, em que cremos, por que cremos, o modo como nós cremos e quais são as consequências disso, Uma vez que a gente afirma certas verdades, nós esperamos que o Espírito Santo do Senhor aplique essas verdades nos nossos corações e que a gente viva essas verdades no dia a dia. Então, a palavra do Senhor e a teologia, como nós chamamos, ela não deve ficar apenas no nosso intelecto, na nossa cabeça. Ela deve descer ao nosso coração e deve nos levar, nos impulsionar a fazermos algo, não é? Então, todo o aprendizado bíblico, todas as vezes que nós aprendemos uma verdade da palavra de Deus, nós devemos aprender com o objetivo de realizarmos algo para a glória de Deus. Não é apenas para enchermos a nossa cabeça de conhecimento, mas é para nos tornarmos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo para o qual o nosso Deus nos revelou a sua palavra, para que nós pudéssemos nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. E dessa forma, então, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, seja no culto público, seja nos encontros em casa, seja no estudo bíblico como esse, todas as vezes que a palavra de Deus ela é aberta, lida e explicada, nós esperamos que o Espírito Santo do Senhor possa produzir em nós uma mudança real, para que, de fato, nós possamos não só aprender, mas dispor o nosso coração a fazermos aquilo que o nosso Deus nos ordena. Então, como eu disse aos irmãos, nos estudos de quinta-feira, a partir de hoje, com a graça de Deus, nós vamos trabalhar um documento chamado Catecismo Maior de Westminster. E esse documento, meus irmãos, ele foi produzido no século XVII, mais precisamente em 1648, por alguns irmãos nossos, conhecidos como puritanos, na Inglaterra. Naquela época, aqueles irmãos precisavam definir algumas questões relativas à doutrina. Por quê? Porque quando a igreja cristã ela foi fundada em Jesus Cristo, a partir dali, muitas doutrinas foram aparecendo. E os irmãos imaginam o seguinte: naquela época não era como hoje, as pessoas não tinham acesso à informação, elas não tinham condições de aprender nas escolas, como nós aprendemos hoje. Então, muito do que era ensinado nas pequenas comunidades, naquelas igrejas, pequenas comunidades locais de cidades pequenas, vilarejos, e acontecia de muito facilmente a doutrina ser adulterada, pervertida, modificada, não é? Porque não havia um padrão, não havia uma regra. Então, cada um ensinava como vinha na sua cabeça. E como isso ia se espalhando, acabou então que várias doutrinas começaram a surgir, aqui e ali, em vários locais, doutrinas especialmente contra a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, aqueles irmãos nossos, depois da Igreja Apostólica, eles começaram a realizar
encontros chamados de concílios. O que é um concílio? Um concílio é quando um grupo de pessoas especializadas, pessoas que estudam determinado assunto, elas se reúnem para definir um tema, para conceituar um tema, para explicar uma ideia, para explicar uma verdade. Então, por exemplo, começaram a ensinar que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo era uma outra divindade. Então, os irmãos que estavam incomodados com esta heresia, eles se reuniam em concílio, reuniam aqueles estudiosos bíblicos para responder a essas objeções, a essas heresias. E então eles iam para a Bíblia e, a partir do estudo bíblico, eles respondiam a partir de uma doutrina, que a gente então entende como doutrina bíblica, uma doutrina fundamentada na palavra de Deus. Então, os concílios de lá para cá, eles sempre existiram com essa finalidade: tirar as heresias da igreja e estabelecer a verdade. Isso aconteceu ao longo dos séculos. E quando nós chegamos, então, no evento que os irmãos conhecem muito bem, chamado Reforma Protestante, naquele período da Reforma, ainda havia também muitos problemas doutrinários, porque a igreja que dominava na época, a Igreja Católica Romana, ela começou, como nós sabemos, a se desviar da palavra de Deus e a criar doutrinas próprias que eram contrárias ao ensino das Escrituras, que eram contrárias à Bíblia. Então, um grupo de irmãos, incomodados com essas heresias, também passaram a estudar a palavra de Deus com maior profundidade e a pregar contra estas heresias. Então, esses irmãos foram chamados de pré-reformadores. Pré-reformadores. Foram aqueles irmãos antes de Lutero que, incomodados com heresias que estavam sendo propagadas pela igreja da época, eles começaram, então, nos seus vilarejos, a pregar a palavra do Senhor e a combater essas heresias. Depois, Martinho Lutero foi um monge agostiniano, dentro da Igreja Católica, um doutor em teologia. Ele, então, assumiu essa responsabilidade, chamado por Deus, para poder iniciar um movimento que nós conhecemos, então, como Reforma Protestante. E o que foi a Reforma? Alguns estudiosos dizem, para resumir, que a Reforma foi a reforma do livro. O que isso significa? Significa que aqueles irmãos, eles não queriam dividir a Igreja Católica, não queriam criar polêmicas dentro da igreja. O que eles queriam, na verdade, era que a igreja se retornasse para as Escrituras. Por isso, um dos lemas dos reformados depois vai ser estabelecido como sola Escritura, que significa só a Escritura, somente a Escritura. Por quê? Porque os católicos da época começaram a colocar outros fundamentos, como a tradição, por exemplo, juntamente com a Escritura. Então, eles começaram a pregar e a ensinar que a tradição, a história da igreja tinha o mesmo valor da Bíblia. E se a igreja, então, praticava determinadas doutrinas ao longo da história, aquilo que a igreja praticava tinha o mesmo valor da Bíblia. Os reformadores disseram: não, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Nada pode ser igualado, comparado à palavra de Deus, que é a revelação especial de Deus para o homem. Então, os reformadores trouxeram aquele público sobre o qual eles eram responsáveis de volta para a Escritura, de volta para a Bíblia, para questionar essas heresias que estavam sendo ensinadas. Então, a partir daí, ocorreu um movimento muito interessante. Ocorreu o seguinte: irmãos nossos, incomodados com essas heresias ensinadas pela Igreja Católica, e agora influenciados pelos reformadores, eles começaram, então, a se espalhar, pela graça de Deus, para a Escócia,
para a Irlanda, dentro da própria Inglaterra, Alemanha, para produzir esse grande movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. E à medida que eles, então, se espalhavam, foi necessário, então, que se estabelecessem documentos escritos, os credos, as confissões, os catecismos, para que a igreja tivesse uma regra, para que a igreja soubesse o que, de fato, ela defendia, para que a igreja pudesse, ao ser questionada em alguma heresia, pudesse apresentar a resposta. Não, é nisso aqui que nós cremos. Nós cremos nesta verdade que está aqui estabelecida neste credo, neste catecismo, nesta confissão. Nós confessamos publicamente que nós cremos nesta verdade. Então, com isso, muitos irmãos nossos começaram, então, a produzir, como eu disse, esses documentos que ficaram conhecidos, então, como documentos oficiais da Reforma. E aí, para ganhar tempo, nós não vamos citar aqui todos esses documentos, mas na Inglaterra especificamente, que foi onde os documentos de Westminster foram produzidos, antes disso, a Igreja Anglicana, que foi uma igreja anterior ao movimento puritano, a Igreja Anglicana ela havia produzido alguns documentos para orientar especialmente a forma de culto, a liturgia que era praticada nas igrejas anglicanas. Então, eles tinham alguns documentos, como, por exemplo, o Livro Comum de Oração. Era um documento que regia, que administrava a maneira como o culto deveria acontecer. Havia também artigos que eram escritos, produzidos pela Igreja Anglicana para direcionar como os pastores anglicanos deveriam agir nas igrejas, quais doutrinas eles deveriam ensinar. Acontece, irmãos, que a Igreja Anglicana ela era ligada ao Estado. Então, os reis, em geral, influenciavam os aspectos religiosos, os aspectos doutrinários. Então, por exemplo, se um determinado rei ele tinha um pecado, como o pecado do adultério, por exemplo, e alguém questionava aquele rei acerca do seu pecado, ao invés de ele mudar de vida, se arrepender diante de Deus, se emendar diante de Deus e abandonar o adultério, o que ele fazia? Ele, na verdade, modificava ou tentava modificar a doutrina para justificar o seu pecado. Então, acabou que algumas dessas interferências prejudicaram muito a doutrina da igreja. Então, surgiu, pela graça de Deus, um grupo de irmãos que ficou conhecido na história como puritanos, que, incomodados com essa interferência do Estado, dos governantes, da política na igreja, eles então pressionaram, especialmente na Escócia e parte na Inglaterra, pressionaram então o rei, na época, para que convocasse uma assembleia, um parlamento, para que eles pudessem, então, escrever documentos religiosos que dissessem para o povo inglês o que a igreja inglesa cria, no que a igreja cria. Então, essa reunião aconteceu exatamente nesses anos, começando em 1643, indo até 1648. Nesses anos, então, foram produzidos, depois de muitas reuniões, muitas orações, choros, lágrimas, experiências diversas com Deus, dos vários pastores que ali estiveram, eles produziram, então, 4 documentos, que nós temos, inclusive, aí em muitas das nossas Bíblias, nós podemos encontrar na internet, podemos comprar se quiser, 4 documentos. A Confissão de Fé, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior e o Diretório de Culto. Então, são esses 4 documentos. A Confissão de Fé é um documento maior que expõe a nossa doutrina. Ela
pega os principais temas doutrinários da Bíblia e sistematiza por capítulos e parágrafos. Nós, com a graça de Deus, vamos estudar a confissão de fé na escola dominical, a partir do mês de março, né? Nós vamos começar também a trabalhar a confissão de fé na escola dominical. O breve catecismo, como o próprio nome já diz, é um sistema de perguntas e resposta. Catecismo é isso. Tem uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta e uma resposta. Ele é breve, como o próprio nome diz, porque as respostas são curtinhas. Tanto as perguntas quanto as respostas são curtas. E o objetivo do breve catecismo é de atingir as classes etárias menores. Então, crianças, adolescentes. Portanto, engana-se quem pensa que as crianças não podem e não devem aprender doutrina, boa doutrina, né? O breve catecismo foi escrito com essa finalidade, para instruir as nossas crianças, para instruir os nossos pré-adolescentes e até mesmo adolescentes. E depois o catecismo maior, que é uma expansão, uma ampliação do breve catecismo. Então, é o breve catecismo aumentado, ampliado. Ele tem mais perguntas, são 196 perguntas e respostas, né? 196. As perguntas, então, são mais amplas e abrange também outros assuntos que o breve catecismo não abrange. Então, são 196 perguntas que aqueles nossos irmãos responderam e terminaram esse trabalho em 1648. Essas 196 perguntas, meus irmãos, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos, 3 grandes blocos. O primeiro bloco é bem curtinho, é bem pequenininho, são 5 perguntas só. Então, da pergunta 1 até a 5, logo na abertura, a primeira parte do catecismo trata exatamente sobre aquilo que eles consideraram como sendo o fundamental para a fé cristã. Ou seja, quem é Deus e como nós podemos conhecê-lo. Então, as 5 primeiras perguntas tratam dessas questões. Quem é Deus e como nós podemos conhecer a Deus. Depois, na segunda parte, um bloco maior, nós temos da pergunta 6 até a pergunta 90, então os irmãos veem aí que já é um bloco bem maior, de 84 perguntas. Nós temos, então, a segunda parte, que é quando o catecismo trata do que nós devemos crer sobre Deus. Então, aí, nesse segundo bloco, nós vamos ver perguntas que tratam exatamente sobre as doutrinas diversas das Escrituras. Então, nós vamos aprender sobre justificação, sobre santificação, sobre vocação eficaz, e por aí vai. Todas as doutrinas que compõem o grupo de doutrinas a partir das quais o Senhor se revela a nós. E, por último, o terceiro bloco é um bloco maior, que vai da pergunta 91 até o final, que é a pergunta 196. Então, os irmãos veem aí que tem mais de 100 perguntas, né, nesse último bloco, tratam dos deveres da vida cristã. Então, aí entram aqui, por exemplo, os 10 mandamentos, entram, por exemplo, a oração do Senhor, né, a oração como sendo um dever, entram outros aspectos que englobam a maneira como nós devemos nos comportar. Então, meus irmãos, por que estudar um documento, né, como esse? E por que eu quero convidar os irmãos a partir de hoje, não mais faltarem, a não ser por uma situação, né, muito grave, muito específica, justificável, aos estudos de quinta-feira? Porque o nosso objetivo, meus irmãos, não é trazer aqui para os irmãos coisas difíceis de entender, ou talvez aquelas questões históricas, muitas vezes maçantes, cansativas, mas muito pelo contrário. O nosso objetivo aqui é mostrar para os irmãos que a nossa teologia, ou seja, aquilo
em que a gente se fundamenta, naquilo que a gente crê de verdade, que nós chamamos teologia, doutrina, isto é fundamentalmente importante para a nossa vida cristã. Porque, meus irmãos, como nós veremos, boa parte da nossa época, do nosso tempo, tem desprezado a doutrina. Muitas pessoas fazem uma divisão, uma separação entre doutrina e vida prática. As pessoas acham, infelizmente, que para você ser crente, você tem que apenas ter um tipo de relacionamento com Deus. Não importa o que você conhece, sabe ou defende desse Deus. Basta apenas uma experiência com Deus. Isso é fruto da nossa época, que é uma época que despreza o verdadeiro conhecimento, profundo conhecimento, um conhecimento mais analítico, algo em que a gente possa pensar, discutir. E é muito importante, meus irmãos, porque nós vivemos, como os irmãos têm percebido, inclusive, em nossos últimos anos, nossos últimos meses, nós temos vivido momentos de profundas dúvidas em relação à própria igreja, não é? Ataques à igreja, a doutrinas que nós defendemos. Recentemente foi falado aí a respeito, por exemplo, da questão do aborto, um assunto recém-discutido. Então, como que nós podemos fundamentar as nossas respostas a essas dúvidas que aparecem se nós não conhecemos o que a Bíblia trata dessas questões? Como que nós vamos saber responder, por exemplo, a falsas doutrinas ou a heresias trazidas por grupos heréticos, Testemunhas de Jeová, Adventista de Sétimo Dia, Cristã no Brasil, Espiritismo, Catolicismo Romano? Como que nós vamos responder a estas pessoas que nos perguntarem, que baterem na nossa porta? Como que nós vamos oferecer a elas uma resposta segura, firme, convincente, se nós não estamos preparados para responder com fundamentos bíblicos? Então, nós só conseguimos esses fundamentos a partir exatamente do estudo da nossa doutrina. Nós somos, irmãos, uma igreja reformada. O que significa dizer isso? Se você abrir lá no nosso manual presbiteriano, os irmãos podem, depois, se não tiverem, pedir a qualquer dos nossos presbíteros, ou até mesmo ao pastor, podem, aqueles que têm facilidade, acessar a internet, vocês podem pesquisar Manual Presbiteriano. Lá no primeiro artigo do nosso manual, da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, o primeiro artigo explica o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E lá diz o seguinte, que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma confederação de igrejas, ou seja, não são igrejas independentes, nós somos uma federação de igrejas que se reúnem em torno da palavra de Deus e dos símbolos de fé. Dos símbolos de fé. Ao se referir aos símbolos de fé, portanto, a nossa igreja está dizendo, nós concordamos, subscrevemos, ou seja, assinamos e defendemos os símbolos, os padrões, os documentos confessionais. Quais são eles? Confissão de fé, breve catecismo, catecismo maior e o diretório de culto. Nós concordamos com isso. Quando um pastor presbiteriano ele vai passar pelo processo de ordenação, então, alguém que se sente vocacionado, ele se apresenta ao conselho da igreja, o conselho da igreja analisa aquele irmão, dá àquele irmão o tempo de 1 ano para que ele possa fazer uma espécie de um estágio com o pastor na igreja. Depois disso, ele é enviado ao presbitério, o presbitério o examina quanto às suas razões, se aprovado, manda esse irmão para
o seminário, ele fica ali 4 ou 5 anos, se o curso for matutino é 4, se for noturno, 5 anos. Depois ele volta para o presbitério, ele é examinado pelo presbitério, se aprovado, ele fica 1 ano como licenciado, ou seja, ele é liberado para pregar sob a supervisão de um pastor, de um tutor. Depois desse ano, ele volta ao presbitério, apresenta os seus documentos, apresenta novamente um sermão de prova, e, se aprovado, ele então é ordenado. Quer dizer, nisso aí nós já temos um caminho de pelo menos uns 8 anos nesse processo. E, ao ser ordenado, os irmãos já devem ter presenciado cultos de ordenação de pastores. Ao ser ordenado, o pastor ele é perguntado publicamente se ele promete ser fiel aos símbolos de fé da igreja. E o pastor geralmente diz: sim, eu prometo. A partir do momento que ele faz esse voto público a Deus e às pessoas, ele se compromete, meus irmãos, diante de Deus, a ser fiel à palavra do Senhor e aos símbolos de fé da igreja. Portanto, irmãos, eu entendo que, infelizmente, muitos acabam pecando contra o Senhor ao negarem aquilo que eles próprios prometeram se submeter. E, nesse sentido, então, muitos fazem o quê? Ensinam outras doutrinas, agem de outras maneiras, muito diferentes daquelas que estão nos nossos símbolos de fé, naquilo que está sendo confessado publicamente, bem como também os nossos oficiais, presbíteros e diáconos. Na nossa Constituição também diz que o presbítero, especialmente o presbítero, porque o presbítero é chamado, de acordo com as Escrituras, para ser capaz de combater as heresias que entram na igreja. Essa foi a razão pela qual Paulo ordenou a Tito e a Timóteo que elegesse presbíteros, para que eles fossem capazes de expulsar os falsos mestres. Os presbíteros também devem, assim como o pastor, também declararem publicamente a sua concordância aos símbolos de fé. Então, os presbíteros não podem, por exemplo, assumir posições pessoais. Eu acho que é assim. Não. Ele deve dizer: olha, eu concordo com aquilo que está declarado, por exemplo, na confissão de fé, com aquilo que está declarado no Catecismo Maior. Por quê? Porque ele deve conhecer a sua doutrina, ele deve estar fundamentado na sua doutrina, para exatamente fazer aquilo que eu disse no início, ser capaz de responder àqueles que, porventura, trouxerem ensinos contrários. Correto, meus irmãos? Então, talvez vocês estejam pensando assim: mas, pastor, por que estudar um documento desse? Histórico, é antigo, eu disse aqui que ele é de 1648, né? Que relevância tem um documento tão antigo, do século XVII, para nós hoje? Por que a gente simplesmente não abre aqui no livro de Mateus, lê um texto da Bíblia e faz uma aplicação? Por esta razão que eu estou tentando dizer aos irmãos, pela necessidade que todos nós temos, inclusive eu, pastor, de cada vez mais conhecer a doutrina que eu creio, conhecer o alicerce sobre o qual eu estou fundamentado. Meus irmãos, é claro, se você vai fazer uma casa, aqueles que já têm experiência, veem, olham construções, sabem que o mais importante de uma casa é o seu alicerce. Você pode olhar para uma casa e ela ser muito bonita, mas se ela não tiver fundamento, toda aquela beleza é inútil, porque aquela beleza pode desmoronar. Assim também é a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor é um edifício. Se o edifício ele é muito bonito, cheio de luzes, muito atraente visualmente, mas o seu alicerce é fraco, uma hora ele pode desmoronar, ele pode cair, ele pode vir a perder toda aquela sua beleza. Então, a vida cristã é assim. Nós podemos achar que basta a beleza da experiência com Deus, mas nos esquecemos que, para termos uma experiência com Deus consistente e, de fato, bela, nós precisamos do fundamento. E esse fundamento
é a doutrina. Portanto, meus irmãos, não façam essa separação entre doutrina e prática. Não pensem que estudar a doutrina é algo de menor importância, ou algo que não tem valor, ou algo cansativo. Não, muito pelo contrário. À medida que nós estudamos a doutrina, nós conhecemos acerca do nosso Deus, nós aprendemos a amar mais ainda o nosso Deus, em razão, meus irmãos, da beleza, da verdade que Ele nos comunica em Sua palavra. Tem um autor que é professor de um seminário nos Estados Unidos, ele é pastor de uma igreja presbiteriana reformada nos Estados Unidos, chamada OPC, que é a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, e ele escreveu este livro aqui, que é muito interessante, chama-se O Imperativo Confessional. O nome dele é Carl Trueman. E ele apresenta aqui algumas justificativas ou utilidades dos credos e das confissões. Eu vou apenas citar para os irmãos aqui algumas dessas utilidades que o Carl Trueman coloca. Uma delas é: as confissões estabelecem o poder da igreja, ou delimitam o poder da igreja. O que ele quer dizer com isso? Bom, na Igreja Católica, nós sabemos que o poder da igreja não está nas Escrituras. O poder da igreja está especialmente na mão de um só, que é o Papa, que eles creem ser o substituto do Filho de Deus ou o herdeiro dos apóstolos. Então, o Papa, os irmãos sabem disso, quando fala uma doutrina, ele fala, a expressão que os católicos usam, ex cátedra, ou seja, da sua posição, da sua cadeira, ele tem autoridade para definir uma doutrina. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o poder da igreja vem da palavra do Senhor. Nenhum pastor, nenhum presbítero pode dar uma doutrina sem que esta doutrina seja fundamentada pela Bíblia. Eu jamais, meus irmãos, posso exigir de qualquer de vocês qualquer atitude que não seja de acordo com a Escritura Sagrada. Se em algum momento eu exigir de vocês algo que não esteja na Bíblia, eu estarei fora totalmente da possibilidade da obediência, de requerer a obediência dos irmãos. Portanto, quando nós estudamos as confissões e os credos e os catecismos, nós sabemos o que de fato Deus requer de nós, o que de fato nós precisamos fazer. E quando chega alguém e diz para nós outra coisa, nós dizemos: não, não é assim que nós cremos. Nós cremos nesta verdade, porque ela está estabelecida, ela está fundamentada. Uma outra razão que o Carl Trueman coloca aqui, que também é muito interessante, é que os credos e as confissões, eles são resumos da nossa fé. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia, ela é muito extensa, a Bíblia é muito complexa, tem muitas verdades. Nós jamais conseguiremos, irmãos, entender a palavra de Deus na sua completude. Ela é infinita. Por isso que nós vamos pregar, estudar, ler várias e várias vezes, sempre seremos instruídos, porque ela é inesgotável. Por isso, os credos e as confissões servem para resumir as principais verdades da Bíblia. E isso é importante, porque quando eu resumo, eu consigo fixar melhor, e eu consigo, então, ter um norte, um parâmetro, um padrão, exatamente aquilo que eu devo seguir. Depois, mais duas razões apenas, o Trueman diz que também os credos e as confissões são necessários para fazerem separação entre os oficiais e os membros da igreja. Que tipo de separação? Não a separação que o catolicismo faz, de um clero que é especial, que conhece mais, e de um laicado que é ignorante, que não conhece as coisas, mas uma separação de, especialmente, irmãos, uma separação de ofício. O oficial, como nós chamamos, o presbítero e o diácono, presbítero aqui, tanto o pastor quanto o presbítero regente, né, ambos são presbíteros,
e os diáconos, eles são diferenciados dos demais membros, porque deles são exigidas certas qualificações que não necessariamente são exigidas dos demais membros da igreja. Então, os oficiais devem ser modelo, como a gente vê lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, em que Pedro diz que os oficiais, os presbíteros, não devem ser dominadores do rebanho, mas eles devem ser modelos do rebanho. E por isso, então, à medida que os credos e as confissões são estudados, nós também vemos isto. Os oficiais devem subscrever integralmente aquilo que está na sua doutrina. Em último lugar, meus irmãos, nesse argumento do pastor Carl Trueman, um outro aspecto muito interessante que ele coloca aqui, que é uma forma bastante, digamos assim, propícia, né, para os tempos de hoje, é quando ele diz que os credos são contraculturais. Então, o que é ser contracultural? Significa dizer que nós andamos na contramão da cultura. Enquanto o nosso mundo ele prega ideias falsas a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito do ser humano, as nossas confissões, que são históricas, elas reafirmam todos os dias, as verdades da palavra do Senhor. Hoje mesmo eu presenciei uma discussão de um irmão, um pastor, colega nosso, perguntando se a Igreja Presbiteriana do Brasil havia se pronunciado em relação à questão do aborto, que tem sido discutida, né? A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é católica, publicou uma nota exigindo que o governo federal explique a razão pela qual a promessa de campanha, que era manter-se contrária ao aborto, foi retirada recentemente. E alguém, então, esse pastor disse, por que a IPB não se pronuncia? E aí um outro colega, sabiamente, respondeu o seguinte, olha, a IPB já se pronunciou há séculos, desde os documentos de Westminster. Por quê? Porque lá nos documentos de Westminster, em 1643 até 48, nós já lemos a respeito do mandamento não matarás. E naquele mandamento, os nossos irmãos de Westminster, os puritanos daquela época, já disseram isso, que a vida ela não deve ser tirada, exceto por vontade de Deus. Portanto, ser contrário ao aborto não é uma questão política, é uma questão doutrinária, é uma verdade bíblica. Não importa a qual ou de qual partido nós somos, em quem nós votamos, importa aquilo em que cremos. E quando nós afirmamos não matarás, nós estamos claramente dizendo que só Deus pode tirar a vida de alguém. Por isso nós somos contrários ao aborto. Então não precisa fazermos nota, não precisa. Os nossos documentos estão claros. A nossa fé ela está claramente declarada nesses documentos. Portanto, meus irmãos, esta introdução que eu faço é exatamente com o objetivo de convencer aos irmãos, pouco a pouco, a nos debruçarmos nessas importantes doutrinas que nós veremos a partir de hoje. Que com a graça de Deus, nós haveremos de prosseguir, enquanto o Senhor nos der tempo, né? Vigor, saúde, ocasião, para que possamos, com a graça do Senhor, nos tornar cada vez mais conhecedores da sua vontade a partir das Escrituras. Talvez algum irmão possa perguntar, mas, pastor, a Bíblia não é a única regra de fé e de prática? Por que nós temos, então, que estudar catecismo, confissões? E é muito interessante esta pergunta, porque os próprios catecismos e confissões declaram isto, declaram que as Escrituras são, de fato, a única regra de fé e de prática. Portanto, ao estudarmos os catecismos, nós não estamos negando esta verdade de que só a Escritura é inspirada por Deus e de que só a Escritura é nossa regra. O que nós estamos afirmando é que os catecismos, eles nos ajudam como um sistema de doutrina, didaticamente construído, nos ajudam a conhecer mais
a palavra do Senhor. Então, é um manual, é um roteiro, é como se nós pegássemos um roteiro mesmo, para estudarmos ponto a ponto doutrinas e verdades da palavra do nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, é isso que nós pretendemos fazer ao longo desse tempo, né, que o Senhor nos permitir estar por aqui. 196 perguntas, contando as quintas-feiras, daria aí mais ou menos uns 4 anos e meio, 5 anos, né? Então, se Deus nos der graça, quem sabe nós teremos aí esse tempo, né, de 5 anos para finalizarmos esse catecismo maior. Muito bem, eu não quero cansar muitos irmãos, não vou demorar muito, mas eu quero, irmãos, apresentar, então, a primeira pergunta. Talvez nós fiquemos nela hoje e no nosso próximo estudo, em razão exatamente da complexidade, da grandeza que é esta doutrina. A pergunta número 1 do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem? Lembrando que a palavra fim aqui significa finalidade, objetivo. Qual é a razão da nossa vida? As pessoas ficam pensando assim em missões, né? Deus me deu uma missão. Qual a minha missão no mundo? Por que eu existo? Por que Deus me fez passar por essa situação? Mas por que isso acontece? Essa pergunta trata exatamente desses pontos. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci nessa cidade? Por que eu sou pobre? Por que eu sou rico? Por que eu não tenho uma perna? Por que eu não enxergo bem? Todas essas coisas que incomodam o ser humano estão resumidas nesta brevíssima pergunta. Qual é o fim supremo? Qual é o objetivo da vida do homem? Supremo, porque é o máximo objetivo, é o objetivo final, é exatamente a razão pela qual nós vivemos e existimos. E principal, porque ele deve ser colocado em primeiro lugar, antes de todas as demais outras coisas. E a resposta, meus irmãos, que os nossos irmãos puritanos deram lá em 1648, fundamentados nos textos bíblicos que nós iremos ler, é a seguinte: o fim supremo, ou o objetivo supremo e principal do homem é glorificar a Deus e, em segundo lugar, alegrar-se nele para sempre. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. São duas, portanto, respostas, ou uma resposta fragmentada em dois objetivos, em duas razões de ser. Por que nós existimos? Por que eu e vocês, meus irmãos, estamos aqui nesta noite? Por que nós temos os nossos trabalhos, temos as nossas famílias? Por que nós somos membros desta igreja? Por que Deus nos deu tantos filhos? Por que Deus não nos deu nenhum filho? Por que Deus me deu uma esposa, um esposo? Por que Deus me fez solteiro? Por que eu vivenciei experiências dramáticas na minha vida? Por que eu perdi um filho ainda novinho na infância? Por que eu fiquei viúva cedo demais? Todas estas questões complexas da vida humana, todas essas dificuldades que nós enfrentamos, estão resumidas nestas duas questões: a glória de Deus e a satisfação da nossa alma nele, que é o alegrar-se nele para sempre. Significa, meus irmãos, que o Senhor requer de nós estas duas coisas. Tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, deve ser para a glória de Deus. E a glória de Deus deve produzir em nós uma alegria insubstituível,
Em outras palavras, não há nada nesse mundo que deva produzir em nós mais alegria do que a glória do nosso Deus. Vejam, os irmãos, como isso é sério. Porque geralmente nós colocamos a nossa alegria, a nossa satisfação nas coisas deste mundo. Nós estamos alegres se temos saúde. Nós estamos alegres se temos o dinheiro do mês. Nós estamos alegres se Deus nos der filhos. Nós estamos alegres se isto ou se aquilo. Mas e se Deus tirar essas coisas de nós? E se Deus nos der uma vida cheia de doenças, de enfermidades? Como nós seremos? E se Deus nos der pobreza? E se Deus tirar de nós aquele que nós mais amamos, a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho? E se Deus nos der situações de perseguições? Como que nós nos comportaremos? Nós seremos infelizes? Nós vamos viver uma vida miserável? Então, observem, à medida que nós entendemos, irmãos, o que significa a glória de Deus e o peso que isso tem em nós, nós nos tornamos satisfeitos nele. A palavra glória, meus irmãos, na Bíblia, ela tem o sentido de peso. É a palavra kavod no hebraico. Palavra fácil de vocês gravarem, né? Kavod. É a palavra glória. No Novo Testamento, o grego traduziu para doxa, que também é a palavra glória. A palavra kavod no Antigo Testamento geralmente era utilizada para algo pesado. Por exemplo, ao se referir à riqueza dos reis, o termo que é usado para a riqueza dos reis é o termo kavod, no sentido de que os reis tinham tanto ouro que aquele metal pesava. Se fosse para carregar, precisaria de muitos animais, muitos homens para carregar o peso da riqueza, do tesouro daquele rei ou daquele reino. Portanto, ao se referir à glória de Deus, o que a Bíblia diz é que Deus ele é pesado, no sentido de que ele carrega em si todos os atributos de maneira perfeita. Deus, portanto, não tem carência. Deus não precisa ser acrescido de nada. Ele é pleno, ele é o que é, em suas perfeições. Então, quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos nos referindo ao próprio ser de Deus, aquilo que Deus é em suas perfeições, o amor, a justiça, a verdade, a sabedoria, a bondade. Deus é perfeito em todas essas coisas. Tudo o que Deus faz é perfeito. Então, quando os nossos irmãos escolheram aqui os versículos bíblicos para representar o fato de que a vida do ser humano, o fim principal do homem, é glorificar a Deus, significa que o homem deve reconhecer todos esses atributos de Deus. O homem deve reconhecer a magnitude de Deus, a grandeza de Deus, o quanto o nosso Deus é amor, é justiça, é bondade, é sabedoria, é verdade, e glorificá-lo nestas coisas. Em outras palavras, irmãos, quando nós entendemos pelo Espírito Santo quem Deus é, nós agora devolvemos em louvor e em adoração estas perfeições divinas. Por isso, o culto a Deus, nós vamos ver isso depois, quando tratar de culto, do dia do Senhor, do domingo, o culto a Deus nunca pode ser algo feito de acordo com as nossas cabeças, com as nossas intenções. Porque nós estamos diante de um Deus que é puríssimo, puríssimo. Nós não estamos diante de um governador.
de Estado, do Romeu Zema. Nós não estamos diante de um presidente da República. Se nós fôssemos aqui convidados para visitar a Casa Branca, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, eu tenho certeza de que nós iríamos tremendo, envergonhados, sistemáticos, porque nós estaríamos diante daquele que é talvez o presidente mais importante do mundo. Mas nós não estamos diante do presidente mais importante do mundo. Nós estamos diante do Rei do Universo, cuja glória é absolutamente impenetrável. Então, quando nós entramos num ambiente de culto ao Senhor, nós não estamos num ambiente social. Por exemplo, nós estamos diante do Rei do Universo. E é por isso, meus irmãos, que quando nós vamos pegar experiências que os nossos irmãos tiveram em relação a Deus, foram experiências chocantes. Isaías, por exemplo, quando teve a visão da glória de Deus, o que aconteceu com ele? Isaías diz que ele começou a se apavorar, porque ele se viu totalmente impuro diante de um Deus puro. E até que Deus lhe tocasse com a brasa, para que ele pudesse compreender o perdão dos seus pecados, ele não passava de ninguém. João, do mesmo modo, na ilha de Pátimos, quando João teve a visão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu caí como morto. Observem, quando esses irmãos entraram na presença do Senhor, ou quando Deus se revelou a eles, eles tremeram, meus irmãos. Então, quando nós estamos num ambiente de culto ao Senhor, nós devemos, de fato, colocar os nossos corações cientes de que nós estamos diante daquele que é pesado em seus atributos, daquele que é santíssimo, puríssimo. Os irmãos se lembram do episódio de Ananias e Safira, que tentaram oferecer ao Senhor uma oferta enganosa, mas foram mortos, porque o nosso Deus é justíssimo. Ninguém deve se atrever a entrar na presença do Senhor sem compreender a grandeza da sua glória. O puritano Jonathan Edwards, um pastor congregacional que morou no nordeste dos Estados Unidos, no século XIX, século XVIII para XIX, ele dizia que esta glória de Deus ela representa duas coisas: a densidade, ou seja, o nosso Deus é denso, é pesado, e a magnitude, o nosso Deus é magnânimo, grandioso, nada pode ser comparado a Ele. Então, quando nós entramos na presença deste Deus grandioso, nós devemos reconhecer, meus irmãos, que a nossa postura deve ser a de humilhação, de reconhecimento dos nossos pecados, da gravidade daquele momento e, ao mesmo tempo, de alegria, de satisfação nesse Deus. Porque, como nós cantamos num cântico conhecido, apesar de toda a glória que tens, tu te importas conosco também. Não é assim? Porque Deus se inclina para vir até nós, e Ele fez isso na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso João disse: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele vimos a sua glória. Em Cristo nós vemos a glória de Deus. Moisés não pôde ver a glória de Deus. Deus disse para ele: eu não posso mostrar a minha glória para você. Nenhum homem é capaz de ver. E então ele colocou o rosto na fenda, no buraco da rocha. Deus passou de costas apenas com um brilho, e ainda assim Moisés desceu com o rosto flamejante, brilhando por causa da glória de Deus. Mas em Cristo nós vimos a glória do Pai. Então, por isso, meus amados irmãos, quando nós estamos diante de Deus, o grande Deus, o glorioso Deus, nós entramos mediante Jesus Cristo.
É Cristo quem nos traz até o Senhor. Por isso, a alegria do verdadeiro cristão repousa no fato de que, em Cristo, nós podemos acessar a glória do Pai. Nós vamos ler, meus irmãos, para então concluirmos esse primeiro estudo. No próximo estudo, com a graça de Deus, nós retornaremos ainda a essa pergunta, porque, como eu disse aos irmãos, desta sessão, ela é muitíssimo importante, mas nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos que tratam a respeito da glória de Deus. Eu vou citar e vou pedir aos irmãos que me ajudem aqui na leitura, até para que os irmãos participem também, aqueles que quiserem, puderem, né? Podem ler aqui os textos que eu vou mencionar. Romanos, capítulo 11, 36. Quem achar, o irmão que achar, pode ler. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Observe, então, que Paulo, depois de mostrar o grande mistério da salvação e de dizer que é impossível sondarmos a mente de Deus, porque ele é insondável, Paulo então declara: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Depois, meus irmãos, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você tomar um suco de laranja, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, lembre-se, você está diante do Senhor. Se você está jogando bola na pelada semanal, se você está na escola dominical, se você está fazendo o almoço, se você está concluindo uma venda, se você está trocando o pneu de um carro, faça isso para a glória de Deus. Faça isso para a glória de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Todas as coisas que fazemos devem ser feitas para a glória de Deus. Salmo 73, 24 a 26. Os meus contra o conselho, e conheceu na glória. E mais tenho eu no céu, não há outro em que eu me compasa na terra. Pois é, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha prazer, o verbo comprazo, né? Tenho prazer, ou me alegre. Não há outro. Não há outro que possa substituir o nosso Deus. Por isso, irmãos, Lutero, no hino Castelo Forte, escreveu: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte chegar, com ele reinaremos. Por quê? Porque, embora família, bens e todas essas coisas sejam bênçãos de Deus, sejam boas, elas não são a razão final da nossa existência. Se nós perdermos a saúde, devemos continuar crentes no Senhor e glorificando a nosso Deus. Se nós perdermos a família, devemos continuar firmes no Senhor. O autor daquele hino Sou Feliz, o Spafford, ele estava fazendo uma viagem de navio e perdeu toda a sua família. E depois que perdeu sua família, ele escreveu aquele hino: se paz, a mais doce, me deres gozar. Se dor, a mais forte sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A felicidade do crente, portanto, ela não se baseia em circunstâncias. Ela se baseia na certeza de quem é o seu Senhor. Vamos ver agora, irmãos, João 17, 22 a 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Isso, Jesus Cristo está orando ao Pai em nosso favor. E Ele pede que nós sejamos um com Ele, assim como o Pai é um com o Senhor. Veja que maravilha. A nossa teologia chama isso de união mística. União mística com Cristo, que é o fato de nós estarmos ligados a Cristo por meio, espiritualmente, né? Por meio desta filiação que Ele conquista em nós. Nós vamos ver, meus irmãos, mais 3 textos apenas e vamos finalizar. Isaías 44:11. A exclusividade da glória do Senhor. Não há outro que possa se comparar ao nosso Deus, razão pela qual nós devemos adorar somente a Ele. Isaías 48:11. Isso. Então, olha só. O nosso Deus diz assim: por amor de mim, e Ele repete, por amor de mim. Veja que interessante. A razão pela qual Deus faz todas as coisas não é por nós. É por Ele mesmo. É por Ele mesmo. A glória do Senhor não depende de nós. Ele é suficiente nele mesmo. Por amor de mim, Ele diz. E então Ele diz assim: é por isso que eu faço essas coisas. Como é que eu vou permitir que o meu nome seja profanado? Ou seja, como que as perfeições de Deus serão desonradas por nós? E aí Ele diz: a minha glória não a dou a outrem. Por isso, irmãos, o Senhor pune com extrema severidade os idólatras. Porque a idolatria o que é? É atribuir glória a outra coisa que não seja o Senhor. Todas as vezes que nós damos mais importância a qualquer outra coisa que não seja o Senhor, nós cometemos o pecado da idolatria. E quebramos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Quebramos o segundo, porque nós fazemos não uma imagem de barro, mas uma ideia mental de um outro Deus, que é aquilo que nós adoramos. Quebramos o terceiro, porque nós desonramos o nome do Senhor. Quebramos o quinto, porque o quinto nos diz que nós devemos honrar os superiores e nós desonramos a Deus. Quebramos o sétimo, porque cometemos adultério, trocando de marido, porque Deus é o nosso marido, nós somos a noiva, como igreja. Quebramos tudo. Quebramos o último, porque cobiçamos outras coisas que não seja o próprio Deus, e assim a cadeia dos mandamentos é toda quebrada quando nós cometemos o pecado da idolatria. Penúltimo texto, meus irmãos, ainda em Isaías, nós vamos ler Isaías 43. Esse é um texto um pouquinho maior, versículos de 1 a 7. Pois agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Veio o Egito por teu resgate, e a Etiópia de serva por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti, e escolho pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para mim, para a minha glória, e que formei e fiz. Isso, olha que interessante. A parte mais importante do texto é exatamente a última, e que é a que nós mais desprezamos, porque a gente lê todas as promessas, quando o Senhor diz: eu estarei contigo, eu vou trazer os que estão lá, eu vou acompanhar, você não vai se queimar, você não vai se perder. Só que a última parte diz assim: para a minha glória. Então, veja, muitas vezes as pregações de hoje têm sido focadas onde? Na pessoa, né?
na glória humana. Venha porque você vai receber isto ou aquilo, porque você vai ter isso ou aquilo, né? E poucas são as pregações e os cultos que dizem: venham para que você possa glorificar a Deus, né? Então, a última parte é exatamente a mais importante. E para finalizar, meus irmãos, nós vamos agora lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Para aprovar das coisas excelentes e ser sinceros e inculpados para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Estão vendo de novo? Então, nós vamos ser chamados, vamos ser escolhidos, Deus vai nos preservar até o último dia. Para quê? Para a glória do Senhor. Então, observe, irmãos, que a nossa salvação é para nós? Não, para a glória do Senhor. Por que o Senhor nos salvou? Para a sua própria glória. Por que o Senhor nos livrou do inferno? Para a sua própria glória. Então, o foco não está nas pessoas, o foco está no Senhor. Nós somos salvos para que a glória do Senhor seja manifestada ao mundo. Esta é a razão pela qual, portanto, nós devemos glorificar a Deus. Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Vamos tentar falar esta frase para a gente então finalizar? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê esta bênção de podermos ser felizes nele, glorificando a Ele em tudo o que fizermos. Irmãos, alguma pergunta, algum comentário?